Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um vídeo. Esse é o canal Stake Cheia e nesse vídeo eu vou falar sobre os jogos da UEFA Champions League. Já estamos na fase de oitavas de final, já com chaveamento definido aí até as finais. Então eu vou falar nesse vídeo aqui um pouco das partidas que a gente tem nessa terça-feira, feriado de carnaval aí, muita gente viajando, muita gente não vai trabalhar nesses jogos, mas se você vai trabalhar nesses jogos aqui, recomendo que você assista com atenção às análises para essas partidas, onde teremos ótimas oportunidades de trabalho aqui, já com jogos trepidantes aí para a gente analisar as partidas de ida dessas oitavas de final da UEFA Champions League, beleza? Então vem comigo, se você não for inscrito já se inscreve aí no canal, deixa um like aí, deixa um joinha para fortalecer o nosso conteúdo e comenta aqui nos comentários o que você acha desses jogos que a gente tem pela frente aí na Champions League para essa terça-feira, beleza? Vamos começar falando aqui desse primeiro jogo, Bruges contra Aston Villa. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem dessas duas equipes aqui, ó. O histórico do Bruges na competição, a gente tem, vamos dar uma olhada nos últimos jogos aqui. O Bruges jogou pela Champions League contra a Atalanta, venceu a Atalanta aqui, um jogo muito importante, né? Teve dois jogos aqui pelo Campeonato Belga, mas teve duas vitórias contra a Atalanta. Venceu de 2-1 fora de em casa e depois venceu fora de casa por 3-1 também. Então foi aí um confronto onde o Bruges conseguiu a sua classificação para jogar essas oitavas de final, né? Jogou os playoffs aí, eliminando a Atalanta, né? Um resultado inesperado na minha opinião. E vai enfrentar agora o Aston Villa, que foi uma equipe que passou direto para as oitavas de final, né? E a gente tem aqui o Aston Villa com vários desfalques aqui para esse jogo de ida, né? Tem muitos jogadores importantes aqui fora dessa partida, mas vai com uma formação aqui muito interessante, né? Num 4-2-3-1, tendo aqui como os dois grandes destaques aqui, né? O Asensio, ex-Real Madrid, e o Rashford, ex-Manchester United. Para mim, esses dois jogadores aqui são as peças mais interessantes do Aston Villa para a gente observar aí nesse jogo contra o Bruges, tá? A equipe belga vem num 4-4-2 aqui. Provavelmente, quando eles têm a bola, essa montagem aqui vira um 4-2-4, né? Os dois jogadores de lado, eles passam para o setor ofensivo, criando uma linha de 4 atacantes aqui. Então é muito importante a gente ter noção dessa dinâmica tática das duas equipes para poder trabalhar, porque são equipes aqui onde a gente tem um comportamento diferente ao longo dos jogos, né? O time do Bruges é uma equipe que costuma construir aí o seu placar na primeira etapa, né? Então a gente deve ver um time muito ofensivo com a bola no pé, muito agressivo quando tem a posse, e o time do Aston Villa muito mais formatado para tentar buscar o jogo de contra-ataque aqui. Vai ser um jogo muito estudado, vai ser um jogo muito equilibrado, eu imagino. São duas equipes que tecnicamente têm um poder parecido a nível de qualidade, né? São jogadores aqui. Temos aqui alguns jogadores experimentados em jogar esse tipo de competição, então é muito interessante ver como que essas duas equipes vão se comportar nesse jogo de ida. Quando a gente fala em mata-mata de competições continentais, como é o caso da Champions League aqui, é muito importante a gente levar em conta esse fator de o jogo ser pensado em 180 minutos, né? Que é o que a gente vê muito nesse tipo de competição. Inclusive, o Bruges já tendo essa passagem pela Atalanta aí, num confronto de 180 minutos muito bem trabalhado, né? Essa parte a gente deve ver também nesse confronto contra o Aston Villa. Só que aqui temos um time com uma montagem diferente, com uma proposta diferente, e as circunstâncias do jogo, sem dúvida nenhuma, também serão completamente diferentes do que a gente viu no jogo, nos dois jogos que o Bruges fez contra a Atalanta, tá? Então é um jogo para se trabalhar
correção de preço no Match Odds. Se você trabalha como trader e possui um método aí para buscar correções de preço, esse é um jogo onde muito provavelmente aqui, se a gente não tiver um domínio ostensivo de uma dessas equipes, trabalhar correção de preços aqui em lei ao pior time em campo pode ser uma das melhores alternativas no primeiro tempo, tá? Mesmo o Aston Villa tendo odd de favorito aqui, não é um favoritismo extremamente predominante aqui, né? Não temos um time muito favorito nesse confronto. Provavelmente na volta o Aston Villa tem uma odd aí próxima de 1,80. Se a gente tivesse esse jogo de ida na casa do Aston Villa, seria mais ou menos por aí o preço, né? O jogo da volta vai depender muito do resultado do jogo de ida, para a gente ter a formulação dos preços aí. Mas a diferença de qualidade técnica, como eu falei para vocês, não é tão absurda como a gente vai ver em outros confrontos aqui da Champions League, tá? Correção de preço, então, para trabalhar esse confronto aqui. É muito difícil a gente trabalhar mercado de gols aqui, não pelas odds. Eu acho que a gente deve ter boas odds para poder trabalhar esse tipo de mercado. Mas, vamos dar uma olhada aqui. Odd do over 2,5 está em 2. Odd do over 1,5 está 1,30. Né? Não são odds assim muito esmagadas, mas também não são mercados muito atrativos para a gente trabalhar. Né? Então, vale a pena ficar de olho aqui, porque não é um jogo que me chama muita atenção para buscar tantos gols assim, beleza? Então, mercado de correção de preços aqui pode ser a melhor alternativa para esse confronto. Depois, a gente tem os jogos das 17 horas, 3 jogos nesse mesmo horário. O primeiro deles aqui que eu vou comentar é Dortmund e Lille. Aqui, para mim, a gente tem um favoritismo do Borussia Dortmund pelo fator casa, pela qualidade técnica da equipe, por termos aí um time que conseguiu desempenhar muito bem na fase de pontos aí da Champions League, né? O time do Dortmund vai jogar a primeira partida dentro da sua casa. A decisão vai ser no segundo jogo na França, né? Mas o Dortmund foi uma equipe onde a gente viu aí começar com um pouco de desorganização e ao longo do campeonato foi melhorando, foi performando melhor, até conseguir uma colocação boa que conseguisse garantir a vaga aí nos playoffs e posteriormente nas oitavas de final, né? Então o time que conseguiu melhor colocação na fase de pontos, ele sempre vai decidir o jogo em casa, isso não é sorteio, tá? Se a gente olhar aqui os playoffs, o Borussia Dortmund eliminou o Sporting, né, de Portugal, e depois que trocou de treinador teve uma oscilação grande ali o time do Sporting, né, então isso aqui justifica muito também o fato da gente ter tido o time do Sporting sendo eliminado pelo Borussia Dortmund. Eu fiz análises aqui, trabalhando a possibilidade do Sporting ter passado nesse confronto, mas o Dortmund foi muito competente, venceu dentro de casa, empatou fora de casa, conseguiu classificar aí. Vai pegar o time do Lille, que é uma das surpresas aí dessa temporada, né? Um time que encaixou muito bem aí na mão do Bruno Genesio aqui, treinador francês que vem sendo uma das revelações aí do futebol francês aí na atualidade, né? É uma equipe que também se organiza num 4-2-3-1. Vocês vão ver aqui que as duas equipes elas têm a formatação basicamente espelhada, né? Então, o que a gente pode esperar nesse tipo de confronto, né? A marcação homem a homem muito encaixada. Então, os principais jogadores de articulação das duas equipes vão ter dificuldade para poder trabalhar a criação de jogadas, né? Então, nesse sentido, pode ser um jogo muito estudado no que diz respeito à marcação nos pontos de articulação de jogo das duas equipes, né? Não podemos esperar aí que seja um jogo com muito volume de chances criadas por algum dos lados em específico, né? Deve ser um jogo bem equilibrado. O Dortmund precisa construir um resultado interessante aí por ser o jogo na sua casa, né? Levar essa decisão em aberto aí para a França não seria um bom negócio para o time alemão, então a gente deve ter
o Dortmund tentando criar um volume de jogo um pouco maior do que o seu adversário, tentando criar situações de gol aqui num volume maior que os seus adversários. Eu destaco aqui uma combinação muito interessante, que é esse lado direito de ataque aqui do Dortmund, que tem o Sabitzer pelo lado, o ADM na ponta, né, muitas vezes com o lateral passando aqui também, criando situações de jogo por esse lado aqui. Então acho que o Dortmund tem muito mais a possibilidade de criar um jogo de volume pelo seu lado direito de ataque, né? Também porque o lado esquerdo de defesa, né, ou seja, a marcação desse ataque do Dortmund pelo lado, ela é mais frágil aqui por parte do time francês. Então a gente tem aqui a possibilidade de ver esses jogadores tendo boas situações nas costas da defesa adversária, tá? Um jogo que eu trabalharia aqui um lei ao visitante, né? Acho que o Lille não precisa se expor tanto aqui para tentar buscar um resultado fora de casa, né? Podemos ter aqui um comportamento mais defensivo por parte do time do Lille. Então aqui, se a gente trabalhar essa correção de preço aqui e o Dortmund tiver um volume que a gente vê no primeiro tempo, esse time executando na maioria dos confrontos aqui contra equipes parecidas, né? O Dortmund sempre tem um volume de jogo ofensivo um pouco maior do que seus adversários. Podemos pensar na correção de preço dessa odd do Lille aqui, partindo de uma odd 5 aqui, entre 4,50 e 5, né? Seria a odd aqui para a gente poder trabalhar a lei ao Lille num possível comportamento no live aqui do Dortmund dominando o jogo, beleza? Passando para o próximo jogo aqui, a gente tem PSV e Arsenal. Aqui para mim a diferença é grande, tá? O time do Arsenal é uma equipe que, embora não esteja conseguindo manter um nível tão elevado assim na Premier League, mas está aqui na vice-liderança, já distante do Liverpool, mas também não pode ser alcançado aqui pelo Forest ou pelo Manchester City, apesar de ter bastante campeonato ainda pela frente, mas o Arsenal abriu aqui uma diferença interessante de pontos, e isso se reflete numa certa tranquilidade para o Arsenal poder trabalhar melhor esses jogos aqui, esses confrontos da Champions League, tá? O PSV, por outro lado, tem tido oscilações aqui. Se a gente pegar a liga holandesa, vocês vão ver aqui que os últimos jogos do PSV não têm sido bons jogos, tá? 3 empates e 1 derrota contra equipes aqui relativamente tranquilas aqui para jogar contra, né? Teve um empate e 1 derrota contra o Eagles aqui no Campeonato Nacional, ganhou da Juventus, que foi aqui os jogos que o PSV classificou, né? Perdeu a primeira jogando fora de casa e ganhou a segunda dentro de casa. Então foi um confronto bem equilibrado contra a Juventus, um confronto difícil que fez o PSV chegar aqui nas oitavas de final da Champions League. A gente vê aqui também, a exemplo do confronto anterior que eu comentei, também 2 montagens espelhadas aqui, 2 4-3-3 bem clássicos das duas equipes, tá? Mas para mim aqui, tecnicamente, os jogadores do Arsenal levam vantagem sobre os jogadores do PSV, tá? São jogadores melhores, uma equipe melhor encaixada, costuma enfrentar adversários mais difíceis do que o time holandês. Então, para mim aqui, o Arsenal leva vantagem nos 2 jogos do confronto. Então, a minha ideia seria trabalhar um back ao Arsenal aqui ou um lay ao PSV. Aqui temos odds para poder trabalhar o lay ao PSV, mas como é um time que deve ter mais a posse da bola, que deve ser mais ativo, daqui a pouco compensa você utilizar uma stake menor e trabalhar back ao visitante aqui para tentar pegar um gol do Arsenal. O que eu quero aqui não é correção de preço exatamente, é justamente um gol do time visitante aqui, porque se conseguir levar uma vantagem de vitória para o jogo da volta aqui, o Arsenal basicamente já encaminha sua classificação no jogo de ida se vencer o PSV aqui, e eu acho que o Arsenal não vai esperar para tentar decidir esse jogo na Inglaterra. Teremos um jogo aqui muito mais aberto, com mais trocação, com mais chances de gols criadas. Então trabalhar mercado de gols e trabalhar aqui alguma posição de match odds a favor do Arsenal, né? Acho até melhor do que trabalhar um lay PSV, trabalhar um back Arsenal com uma stake menor nesse tipo de situação aqui, tá?
Se a gente pegar aqui as odds de gols, a gente vai ver aqui odds interessantes para poder trabalhar o over 2,5. Também acho que é uma linha muito boa para a gente pegar aqui. A partir de odd 2 aqui, já acho interessante trabalhar esse over 2,5 em PSV e Arsenal. E para fechar, temos aqui Real Madrid, Atlético de Madrid, um clássico, né? O time do Real Madrid passou na Bacia das Almas aqui, nesse confronto das oitavas de final da Champions League. Não fez um bom jogo de volta aqui, se a gente pegar para analisar o jogo contra o Manchester City. Pegou o Manchester City numa situação onde a gente imaginava assim que fosse um jogo já que pudesse tirar o Real Madrid da competição, né? Ganhou do Manchester City na Inglaterra, fez um 3-2, o que trouxe a decisão para a Espanha num certo conforto aí pro Real Madrid. Saiu perdendo do Manchester City de 1-0, acabou virando para 2-1 e depois 3-1, num jogo muito maluco, onde tava sendo eliminado aqui, né? Tava empatando o jogo e sendo eliminado aliás, tava perdendo o jogo e sendo eliminado, levando a decisão para os pênaltis, né? Até o final da partida ali, os gols nesse jogo da volta aqui saíram mais para o final do jogo. Então, o Real Madrid é uma equipe que mostrou mais uma vez aí que é muito difícil você trabalhar contra essa equipe. Eu não recomendo que você faça isso, inclusive para esse jogo aqui. Se a gente olhar o histórico recente dos confrontos aqui, a gente vai ver uma larga vantagem para o Atlético de Madrid, uma larga vantagem para o Real Madrid em relação ao Atlético de Madrid, tá? Na grande maioria das vezes, esse confronto de mata-mata, quando envolve jogos, envolve decisões aí de 180 minutos, é mais vantagem ainda para o Real Madrid, tá? Porque é um time que consegue trabalhar muito bem esse tipo de situação. Vai de novo com uma montagem que não é, na minha visão, a melhor montagem possível para o time do Real Madrid, com o Brahim Dias no meio aqui, né? O Bellingham tá fora, e é por isso que o Brahim Dias tá nessa posição aqui. Eu preferiria trabalhar ainda com o Modric aqui no meio, mas é por uma opção técnica. O Modric ele não tem mais tanta velocidade de recomposição, né? Eu acho que não seria necessário, acho que o Modric poderia jogar mais livre aqui, tendo dois volantes mais fixos. O time do Real Madrid teria tranquilidade para deixar o Modric aqui fazendo o trabalho de articulação no meio campo aqui, mas ao longo aí dos últimos anos da carreira, o Modric ele vem ocupando uma posição aqui de segundo volante, né? Ele não faz mais esse terceiro homem do meio aqui, embora ele tenha características aqui de armação muito mais qualificadas na minha visão do que o próprio Brahim Dias, sendo que o Bellingham não pode jogar. Na minha visão, o Modric seria o melhor jogador para ocupar essa posição aqui, mas o Ancelotti preferiu aqui um jogador com capacidade de recomposição, já imaginando que o Atlético de Madrid possa ser um time muito perigoso entre as linhas, né? De fato tem essa qualidade, tem essa característica. O time do Atlético de Madrid, ele vai com a mesma montagem que enfrentou o Barcelona recentemente, né? Se a gente pegar aqui, vamos ver aqui os últimos confrontos do Atlético de Madrid. Exatamente, foi no jogo contra o Barcelona, foi um empate em 4-4. Jogo muito, muito, muito interessante aqui que a gente viu pela Copa do Rei. Também um jogo de Copa, né? Então a postura do time ela é diferente quando envolve esse tipo de partida. Acabou eliminando o Barcelona nessa... Aliás, esse jogo aqui foi o jogo de ida, se não me engano, né? Ainda tem o jogo de volta da competição. No entanto, o Barcelona conseguiu abrir um 4-2 e tomou um empate de 4-4 para o Atlético de Madrid. Um time que joga muito na base do contra-ataque. Então, o Real Madrid deve tomar muito cuidado com essa jogada de contra-ataque aqui. Vai ser, para mim, o melhor jogo para a gente trabalhar nessa terça-feira aqui, tá? Eu trabalharia back ao Real Madrid,
Para mim, essa é a posição que eu tenho mais... vejo mais cenário possível aqui, poder trabalhar a favor do Real Madrid aqui nessa situação. Provavelmente não teremos muitas janelas para fazer isso com grande tempo de duração dentro do jogo, então fique preparado se você for trabalhar esse mercado para abrir e fechar sua posição aqui sempre que o Atlético de Madrid escapar no contra-ataque aqui e levar perigo contra o Real Madrid, tá, pessoal? Mercado de gols aqui, não recomendo você trabalhar mercado de gols no jogo de ida, tá? Os jogos de ida realmente eles são mais fechados, eles são um pouco mais difíceis de você conseguir encontrar linhas boas de gols para trabalhar. Mercado de gols no jogo da volta fica muito mais interessante, principalmente se a gente tem um dos times em vantagem, né? Aí fica bem mais interessante você trabalhar mercado de over goals aqui nesses jogos, mas o mercado de match odds aqui nessa partida eu recomendo você buscar o back ao Real Madrid, que é o time que joga em casa, precisa construir um resultado, é um time que tecnicamente tem mais qualidade e historicamente tem muita relevância, o histórico contra o rival, o Atlético de Madrid, aqui nesse confronto, beleza? Eu vou gravar outro vídeo falando quais times eu acho que podem vencer a Champions League, tá? Então a gente vai fazer uma análise com base no chaveamento, já que a gente já tem definido até a final, e tentar descobrir aí qual o time que vai ser o campeão dessa edição da Champions League. Eu vou gravar um vídeo aqui para vocês com imparcialidade, tá? Eu não torço para nenhuma dessas equipes que jogam a Champions League aqui, mas obviamente a gente tem aqui algumas equipes que são mais candidatas ao título que outras, e eu vou trazer para vocês aqui a minha visão em relação a essa aposta de mais longo prazo na Champions League para quem vai ser o campeão da competição, beleza? Então, aguarde esse vídeo, bem como as análises dos jogos aí da quarta-feira, que também teremos ótimos jogos na quarta para poder trabalhar. Um grande abraço para vocês. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você quiser criar sua conta na Superbet, a Superbet está aí como parceiro do canal. Então, se você quiser criar a sua conta na Superbet, o link está aí na descrição do vídeo. A legislação brasileira mudou agora, né? Então a gente tem aí que respeitar os parâmetros da legislação. Esse vídeo é um conteúdo para maior de 18 anos. Jogue sempre com responsabilidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!